O Dr. Jungmann, né, de forma também muito rápida e prática, o senhor falou e mostrou os vídeos com toda a questão de discordâncias até violentas com relação aos seus posicionamentos como docente. Né? Então, também como doutor que né, professor, mestre, doutor, como docente o senhor se sente discriminado por seus pares na academia devido ao fato de se autodenominar conservador, como o senhor mesmo disse aqui na sua fala? Muito bem, um breve apanhado do que minha vida se tornou desde o dia 3 de maio, né, que foi o dia em que houve aquele primeiro evento sobre marxismo cultural, que foi invadido intempestivamente por uma turba de militantes esquerdistas. Bom, no dia seguinte, aquilo foi numa terça-feira. Dia seguinte, quarta-feira, era um dia que eu não dava aula. Mas sabe quando você acorda com uma pulguinha atrás da orelha, né? Tal. Aí eu pensei, rapaz, eu preciso sondar esse negócio, né? Quem sabe já estão fazendo alguma coisa por lá, tal. E, de fato, falei com algumas pessoas no Facebook, alunos, né? Os alunos, às vezes, são muito amigos, melhor do que os professores, às vezes. Falei com alguns alunos no Facebook, falei com algumas pessoas, fiz algumas sondagens e prontamente ficou óbvio que já no dia seguinte havia pessoas de esquerda, no mesmo edifício em que eu trabalho, no mesmo prédio, que tinham literalmente ido ao departamento em que eu trabalho já numa tentativa óbvia de fazer a minha cabeça ali dentro. De criticar, porque, afinal de contas, como pode um professor conservador criticar o marxismo tão sacrossanto, né, na cabeça dessa gente? Veja só, a coisa na verdade é muito simples. No Cefiche, que é onde eu trabalho, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, eu posso não ser o único direitista, mas eu sou o único direitista falante e que dá a cara a tapa. Agora acontece o seguinte, para essa gente, um direitista é direitista demais. Essa gente... Quanto ao meio acadêmico, não houve qualquer solidariedade dos meus colegas, não houve qualquer ato de desagravo. A Associação Nacional de Filosofia ignorou o evento completamente, bem como as outras ocorrências, até mesmo essa invasão da minha sala, em que algum sujeito um tanto nervosinho escreveu que Stalin matou pouco, foi insuficiente para que a Associação Nacional de Filosofia tivesse uma mísera nota de protesto. Aí vamos fazer de conta que a esquerda não contaminou tudo isso, que ela não domina quase todos esses domínios. Isso não faz o menor sentido. Então, deixo claro com pesar, porque tem pessoas lá de esquerda que intelectualmente eu respeito muito, pessoas muitas vezes brilhantes. Mas, para ser inteiramente verdadeiro, não houve gestos de solidariedade, de desagravo, qualquer coisa do gênero, compatíveis com a gravidade do que ocorreu. No dia seguinte, eu fiz a coisa chegar à imprensa, até porque o meu estágio probatório não tinha tramitado completamente. Né? Agora sim, finalmente eu estou estável lá dentro. Saiu no blog do Rodrigo Constantino. E aí, veja vocês, que coisa interessante. O jovem conservador brasileiro é tão carente de referências, ele é tão carente de alguém que pense como ele, que rompa esse monopólio esquerdista, que eu passei os dias subsequentes a esse dia, literalmente aceitando um amigo novo no Facebook a cada minuto, praticamente. Tamanha é a carência que grande parte da juventude brasileira tem de pessoas que pensem de uma forma diferente, que rompam esse monopólio da esquerda. E dizer que não existe esse quase monopólio para usar um adjetivo muito comum na minha terra, é uma coisa de gente sonsa. O que é o sonso? O sonso é aquele sujeito que se faz de inocente, de bobo, faz de conta que se faz de desentendido. Qualquer pessoa que não se faça de desentendido sabe perfeitamente bem, como 2 mais 2 são 4, que a esquerda domina 99% da universidade brasileira. Sobretudo na área de humanas. Eu não vou falar das áreas mais técnicas, que podem ser um pouco diferentes, eu não conheço. E, na minha convivência lá dentro, incontáveis vezes alunos me procuraram para desabafar sobre professores que são desagradáveis, que perseguem. E especificamente tem uma moça, eu não vou dar o nome dela, porque... Sabe por que eu não vou dar o nome dela? Porque eu tenho medo que o professor dela esteja vendo agora.
Sério mesmo, eu tenho medo, senão eu daria o nome dela. Tem uma moça lá, aluna de humanas, que o Facebook dela é um muro de lamentações. Ela está sempre reclamando que ela tem que escrever na prova exatamente o contrário do que ela pensa. Veja que coisa interessante. Porque, caso contrário, o professor esquerdista não vai dar uma nota boa para ela. E ela precisa se formar. Se forma esse ano. E dizer que são casos isolados, francamente. Teve um rapaz em Minas Gerais que saiu de um pódio, mostrou uma camisa com a imagem do deputado Jair Bolsonaro, e ele foi literalmente espancado. Esses casos são incontáveis, são inúmeros. Fazer de conta que é isolado e que não há doutrinação é coisa de gente sonsa. E achar que os mecanismos internos vão dar conta disso, lamento, mas isso não vai acontecer. Os mecanismos internos fizeram o que no meu caso? Os mecanismos internos no meu caso silenciaram completamente. E eu tenho colegas que me chamam de doido pelas costas. Porque a minha loucura é ser de direita, né? Veja vocês que coisa terrível. Um professor de filosofia de direita no Brasil existe, que coisa incrível. Pois é, pronto. Então, evidentemente existe. E diria ainda que essa questão do pluralismo, veja, a tônica do projeto é pluralismo. Agora, é um pluralismo, a tônica do Escola Sem Partido, é um pluralismo que comporta uma pluralidade genuína, em que posições genuinamente antagônicas têm a mesma chance de se manifestar. Então, o aluno pode ler um autor de esquerda, como, digamos, Foucault, mas ele também pode ler um autor de direita, como, digamos, Roger Scruton, para citar um. Certo? E é assim que deve ser. Problema nenhum. Agora, na verdade verdadeira, a esquerda fala da boca para fora em pluralismo, mas, de fato, o pluralismo que a esquerda acadêmica no Brasil deseja consiste no seguinte: você pode ser menchevique ou você pode ser bolchevique.